Olá, vamos continuar com nossas aulas de máquinas elétricas. Hoje a gente vai ver três conceitos super importantes: posição, velocidade e aceleração angular. Por que esses conceitos são tão importantes? Porque a gente está tratando de máquinas elétricas. Máquinas elétricas, tirando as máquinas elétricas que são estacionárias, transformadores, em regra geral, elas são rotativas, são geradores, são motores, elas são rotacionais. Devido a essa natureza de rotacional dessas máquinas elétricas, esses conceitos são super importantes. A gente sai daquele mundo que a gente está acostumado, o mundo linear. O mundo linear onde a gente está acostumado com deslocamento, distância, velocidade, e entra no mundo rotacional. O mundo rotacional, a gente vai tratar de velocidade angular, de deslocamento de um eixo em relação ao tempo, da posição de um eixo em relação ao tempo. Então são conceitos que se tornam muito importantes quando a gente trata de máquinas elétricas. Bem, lá na frente, continuando o nosso curso de máquinas elétricas, quando a gente chegar nos conceitos de geração de força eletromotriz, a gente vai ver que o valor da força eletromotriz gerada, ele depende, dentre outros fatores, vários fatores, da posição do eixo da máquina em relação à força eletromotriz gerada. Veja bem, a força eletromotriz gerada depende, dentre outros fatores, da direção do eixo com a própria força eletromotriz gerada. Mas, em regra geral, como as máquinas que a gente vai estar tratando, as máquinas reais, elas são o eixo destas máquinas são alinhados. São alinhados, eles não são desalinhados. Esse alinhamento do eixo da máquina traz um benefício enorme. Porque se a gente considerar o alinhamento do eixo da máquina, o eixo da máquina estando alinhado, que é o normal de acontecer, a resultante dessas grandezas, posição angular, velocidade angular e aceleração angular, tornam-se grandezas escalares. Grandezas que não têm, só tem um módulo, não tem direção nem sentido. São números. Isso facilita muito a nossa análise. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou maximizar a tela, retirar minha imagem, para a gente ver esses conceitos direitinho. No final a gente volta aí. Valeu, vamos lá. Bem, então vamos começar, Primeiro conceito de posição angular. Posição angular é representada pela letra grega θ. Letra grega θ é essa aqui, tá bom? θ. É esse símbolo grego aqui, tá? E é muito simples. Posição angular nada mais é do que quantos graus ou radianos que eu desloquei dependendo de uma referência, tá? E aqui eu vou ter, se eu tiver referência como eixo X, eu andei 45 graus. Então, qual que é a minha posição angular aqui? 45 graus, tá? É muito simples. E eu poderia ter qualquer ângulo, 45, 46, 47, 48, 50, e passar por aí. 120 graus, tá? Como eu disse, a gente vai fazer uma relação sempre do mundo linear para o mundo rotacional. E esse conceito aqui no mundo linear, ele é o conceito de distância, tá? Se eu estou num ponto de referência, onde estou agora, e andar 10 metros, eu vou estar, qual distância que eu vou estar? Eu vou estar 10 metros distante do ponto de origem da minha referência, tá? No mundo rotacional, considerando o eixo X aqui como eixo de referência, eu posso rotacionar numa máquina até 360 graus, que é um ciclo completo, tá? No meu exemplo aqui, 45 ou 120. Então, qual que seria minha posição angular nesse caso? 120 graus, tá? E aqui agora eu aproveito para mostrar na segunda figura o começo da forma de representar uma máquina trifásica. Eu considerando aqui um eixo
de uma máquina trifásica, eu tenho a fase A aqui, deslocado 120 graus tem a minha fase B, e deslocado mais 120 tem a minha fase C. Então o vermelho aqui é a minha fase A, iniciando aqui, finalizando aqui. 120 graus no sentido anti-horário eu tenho minha fase B, iniciando aqui, finalizando aqui do lado de baixo. E mais 120 graus, partindo da referência agora da fase B, eu tenho a minha fase C, que é o azul. Está iniciando aqui, finalizando aqui. Quando essa máquina girar, a gente vai ter as fases passando pela nossa referência aqui a cada 120 graus. Tá aqui. E agora, deixa eu colocar essa figura aqui mais bonitinha. Seria esta figura aqui. Tá bom? Então, a gente tem a fase A, a fase B e a fase C, cada uma deslocada de 120 graus. Isso aqui é a posição angular. Então, nesse exemplo que está aqui, partindo da minha referência x, eu tenho uma posição angular de 120 graus e eu chego na fase B. Então, este ângulo aqui está numa posição angular de 120 graus. Tá bom? Então, agora vamos para o conceito de velocidade angular. Velocidade angular é representado pela letra grega ômega. Esse símbolo aqui, tá? E o que é velocidade angular? É a taxa de variação da posição angular em relação ao tempo. Vamos lá de novo para o mundo linear, que é mais fácil da gente entender. Esse conceito de velocidade angular lá no mundo linear é similar à velocidade de um carro numa reta. E qual é a velocidade de um carro numa reta? Como que a gente calcula isso, né? Simplesmente a gente calcula a taxa de variação da posição desse carro em relação ao tempo. A quantidade que esse carro, a distância que ele se deslocou num determinado tempo. E a gente tem a velocidade do carro, né? A distância sobre o tempo. Não é isso? Agora vamos voltar aqui para o sistema rotacional. Aqui é muito similar. A velocidade angular, então, fica como a taxa de variação da posição angular que a gente já viu em relação ao tempo. Isto é, quantos graus esse eixo girou, partindo de uma referência, em determinado tempo. Velocidade angular, a gente usa, a unidade padrão é radiano por segundo. Tá? Então, deixa eu colocar a fórmula para a gente aqui. Essa aqui, radiano por segundo. Então, a velocidade angular é quanto que a gente variou, a posição angular variou por um tempo qualquer. A gente vai ter a velocidade angular, tá? A unidade é radiano por segundo, mas é muito mais palpável. A gente é muito mais fácil da gente entender e enxergar uma rotação de um eixo de uma máquina não em radianos por segundo, mas em rotações por segundo. Em rotações por segundo, se eu pegar essa unidade aqui, radiano por segundo, e converter para uma unidade padrão aqui, que é essa conversão que está na tela, isto é, se eu pegar o radianos por segundo e dividir por π sobre 30, eu tenho já um valor mais palpável que é uma rotação por minuto. Isso é muito mais fácil da gente entender isso. Quantas rotações o eixo realizou num minuto ou num segundo. Aqui no caso que seria por minuto. Tá? Então eu pego radianos por segundo, divido por π sobre 30 e acho rotações por minuto. Tá? E o que a gente vai ter aqui? O que é essa rotação por minuto? Se eu pegar uma rotação, o eixo vai partir de uma posição 0, que é essa posição de referência, lembra dela? Do eixo X, e vai no 30 graus, 60 graus, 90 graus. Então, eu estou me deslocando aqui, eu parti do 0, estou deslocando aqui 90, 120, 180, e por isso vai até chegar no 360. Então, eu vou deslocando a cada rotação da minha máquina, eu vou ter 360 graus deslocados, né, que é a minha posição angular. Isso aqui em um tempo qualquer, eu vou ter a velocidade angular minha. Tá bom? Então, esse aqui é o conceito de velocidade angular. É
qual é a taxa de deslocamento da posição angular no tempo, tá bom? Então agora vamos lá para o nosso terceiro e último conceito da aula de hoje, que é o conceito da aceleração angular. A aceleração angular é representado pela letra grega alfa, é esse símbolo que está aqui na tela, tá? E esse conceito é um pouco menos utilizado do que os dois anteriores, mas é muito importante para a gente entender também. A gente tem que entender muito bem como funciona, porque a gente vai usar esse conceito lá na hora que estiver estudando o motor e o gerador, tá? O que é a aceleração angular? É a taxa de variação da velocidade angular em relação ao tempo. Então, vocês estão vendo que um conceito ele depende do outro. Para calcular a velocidade angular, a gente precisa da posição angular. E para a gente calcular a aceleração angular que estamos falando agora, a gente precisa do conceito anterior, que é o conceito de velocidade angular. Tá bom? Então, deixa eu colocar na tela aqui para vocês a fórmula. Está aqui. A variação da velocidade angular no tempo, a gente tem a aceleração angular. Tá bom? Vamos de novo lá no mundo linear para a gente tentar entender melhor isso aqui. No mundo linear, o conceito de aceleração, ele é a taxa de variação da velocidade de um carro, por exemplo, pelo tempo. Isso é a aceleração do carro. Quanto que a velocidade variou em um tempo, tá bom? Voltando para o mundo rotacional, a gente tem a aceleração angular agora é a variação da velocidade angular em relação ao tempo. Quanto que essa velocidade angular se variou numa unidade de tempo qualquer, tá bom? Esse conceito, como eu disse, é um pouco menos utilizado do que os dois anteriores, mas muito importante também, tá bom? Vamos lá, então agora vamos encerrar nossa aula de hoje. Bem, pessoal, hoje a gente viu mais 3 conceitos super importantes. Continuamos aí com a nossa base conceitual para poder mergulhar aí no mundo das máquinas elétricas. Nós vimos posição, velocidade e aceleração angular. A gente vai usar muito esses conceitos ao longo dos nossos estudos. Se você quer receber notificações e gosta desse tema, não se esqueça de visitar os canais que eu vou deixar anotado ao final do vídeo. Visite também o site professorjunqueira.com.br e onde eu vou deixar gravados vídeos não somente de máquinas elétricas, mas também de sistemas elétricos de potência, cálculo, física, circuitos elétricos. Bem, vamos juntos aí, até a próxima aula. Um abraço, valeu!